Salve, galera, retomando aqui nossa resolução. Nós temos mais uma questão agora de Brasil colonial, né? Uma questão já mais abrangente em relação às outras, que foram muito diretas, tá? Exige do aluno um conhecimento um pouco mais amplo desse período histórico, tá? Então vamos ao texto do Gilberto Cotrim aqui, da pergunta. Após as primeiras expedições, os enviados da coroa portuguesa perceberam que não seriam fácil obter aqui, no Brasil, né, lucros fáceis e imediatos. Vale lembrar que a colonização do Brasil ela se deu através de um processo lento, né, e demorado. Qual foi o principal motivo que levou os colonizadores portugueses a entenderem que a exploração na colônia na América do Sul não seria fácil? Tá. Alternativa A. A incapacidade de utilizar a mão de obra indígena na nascente produção agrícola do café. Primeiro ponto que a gente tem que entender é que ele está falando das primeiras expedições. Isso aqui data-se do século XVI. O café, a produção do café, ela é algo vinculado praticamente do final do século XVIII para o século XIX e o século XX. Então não tem nada a ver com as primeiras expedições. Outro ponto que a gente tem que destacar da alternativa A. Nós tivemos utilização da mão de obra indígena. Tanto é que foi utilizada em algumas atividades econômicas, inclusive na exploração do pau-brasil. Tá? Então a mão de obra indígena foi utilizada. O segundo ponto. B. O alto custo do cativo africano que dificultava a utilização do trabalho escravo em larga escala no plantio da cana-de-açúcar. Não foi isso. Tanto que a cana-de-açúcar ela se caracteriza pela utilização da mão de obra do cativo africano, a mão de obra escravizada da costa africana. Até porque não existia nada mais rentável nesse período, nesse início do Brasil colonial, do que um negócio chamado tráfico de escravizados. O tráfico negreiro era altamente lucrativo, ok? Então, esse alto custo do cativo africano não dificultou em nada a utilização do trabalho africano. Esse alto custo ele vai estar mais vinculado lá à mineração, em que nós vamos ter uma demanda maior, ainda maior, né, da mão de obra escrava africana. Beleza? Então também não foi isso, não está vinculado diretamente ao principal motivo do porquê que eles entenderiam que a exploração não seria nada fácil. C. A ação econômica e militar de nações europeias que não reconheciam o Tratado de Tordesilhas assinado entre Portugal e Espanha. Essa C, ela até está dentro de um contexto, porque nós tivemos aqui, pode levar o aluno ao erro, mas vocês têm que tomar cuidado, porque nós tivemos alguns períodos de invasões, como tivemos a invasão francesa, depois a invasão holandesa. De fato, algumas nações europeias não reconheciam o Tratado de Tordesilhas. Por quê? Porque o Tratado de Tordesilhas foi firmado entre essas monarquias e a Igreja Católica. Algumas nações europeias não reconheciam a Igreja Católica como um total poder político para estabelecer o que vai ser terra de um e de outro. Mas, para a gente entender o principal ponto aqui, nós temos que lembrar que o que Portugal e a Espanha também eles queriam achar nessas colônias. Quais eram os principais produtos que levaram a essas monarquias às grandes navegações? A busca por quê? Dois pontos, né? As especiarias, que eram altamente rentáveis na Europa, e a mineração, o ouro, a prata, os minérios, né? Os metais, isso típico do mercantilismo. Então, a Espanha já começa diretamente o seu processo de colonização, porque eles acham grandes jazidas de prata e também de ouro, principalmente de prata, e começa a exploração, diferentemente de Portugal. Então nós não podemos marcar a C porque isso não está vinculado diretamente a um empecilho. O que nós temos que entender? O que levou os portugueses a não encarar isso como um território fácil de exploração e também muito importante? Porque os portugueses não encontraram o quê? Não encontraram as jazidas de ouro, como ocorrera em outras regiões da América do Sul, como ocorreu pelos espanhóis. Ok? Então, o que Portugal queria encontrar já de cara? Ou especiarias ou os metais. Acharam? Não. Por isso que nós chamamos aí aquele primeiro período de período pré-colonial. É o período que nós não temos uma efetivação da colonização.
Qual foi a saída? Já que não tem mineração, vamos ocupar aqui para evitar as invasões com as capitanias hereditárias e montar o complexo açucareiro. Foi uma saída. Mas o motivo que eles entenderam que não seria fácil é porque eles não encontraram nenhuma jazida de ouro ali no litoral, diferentemente dos espanhóis que encontraram muito metais. Tanto que a serra, a Cordilheira dos Andes era chamada de Serra del Plata, de tanta prata que tinha. Beleza? Então, alternativa correta, D. Beleza? E aí? A escassa população portuguesa que inviabilizava uma imigração em número suficiente para colonizar o Brasil. A gente não pode dizer isso porque nós temos um interesse por trás. Ele perguntou qual foi o principal motivo. Né? Tanto é que quando nós tivemos o século XVIII, o século da mineração, nós tivemos milhões de portugueses chegando aqui. Ok? Tanto que um dos pontos que a gente tem que destacar é que com essas navegações, Portugal também queria esvaziar um pouco, né? Fazer uma colonização também para esvaziar, para levar o excedente populacional de Portugal para outros territórios, inclusive para suas colônias, que teve aqui no Brasil, na costa africana. Então nós não tivemos uma escassa população portuguesa. Demograficamente, apesar de ser um país pequeno, nós tínhamos uma alta população portuguesa. Isso ficou muito visível no século XVIII, que nós tivemos milhões de portugueses chegando aqui no Brasil colônia. Tranquilo? Então é isso, galera.